sou Paulinho Bicudo. Eu comecei a fazer prancha de surf aos 14, 15 anos de idade, aqui na cidade de São Paulo. Que eu comecei a frequentar as oficinas e limpar pincel e depois preparar a resina, e aí eu ficava espiando a galera fazer shape, porque realmente na década de 80, começo dos anos 90, não era, as informações não eram como hoje, né, facilitadas, e as oficinas de prancha de surf, o surf em si, né, era um esporte que ainda havia, hoje ainda tem, mas final dos anos 80, começo dos 90, o surf ainda era um esporte bem marginalizado mesmo. Havia muito preconceito, então as oficinas de prancha eram poucas, e na cidade de São Paulo mais ainda. Mas enfim, adentrei neste universo de fazer prancha de surf, a princípio para fazer os meus próprios equipamentos, e justamente porque para entrar nesse universo surf, né? E o que acontece? No decorrer dos anos, eu montei uma oficina de remendo, aí uma fabriquinha de prancha. E lá na fabricação de prancha, veio aquela situação de eu estar ensinando uma galerinha a pegar onda. Mesma época veio o lance de vestibular, aquela época de 20 anos e tal. Aí eu fui fazer educação física, acabei me formando em educação física. E durante o percurso de educação física, dando aula de surf para a galera, fazendo campeonatinhos, organizando campeonato universitário e tal, fiz na Universidade de Mogi das Cruzes, né? A gente elaborou, a gente desenrolou primeiro o campeonato de surf universitário na cidade de Mogi das Cruzes, né? Mas eu estava naquele contexto de estar ajudando os meus alunos, os meus clientes de prancha de surf a melhorarem no surf, às vezes até aprender a pegar onda, e quando surgiu uma oportunidade de eu fazer um curso lá no Rio de Janeiro, que foi um intercâmbio Brasil-Austrália, e vieram os campeões mundiais, o Wayne Herbert Bartolomeu, o Alan Atkins, veio o Edward Valadares, né? E eles formaram o primeiro grupo de professores de surf em 1997, 1998, o primeiro grupo de professores de surf do Brasil. Aí eu me formei junto com Rico de Souza, a galerinha aqui do Ibra Surf, né? O Alexandre Zene, o capitão Davi lá do sul, né, da Praia do Rosa, toda essa galera aí. E o que acontece? Nesse meio tempo também, aí eu acabei me formando, né, na Faculdade de Educação Física, fiz especialização em Fisiologia do Exercício, na Escola Paulista de Medicina. Hoje eu dou aula de Educação Física Escolar. Comando a minha escolinha de surf, que eu iniciei em 1999, na Praia do Pernambuco, no Guarujá. Então eu comando as atividades da escolinha de surf lá. E tô só um ano sem poder pegar onda porque eu tô com um problema no joelho, mas meu resumo é esse, é pegar onda, dar aula de esportes, fazer prancha. Agora, galerinha, eu sei que no nosso grupo de WhatsApp, os interessados neste curso aqui, nesta live, eu vi galera do Rio Grande do Sul, eu vi galera de Nordeste, Bahia, cara, até de Manaus, cara. E eu fiquei, era justamente essa a intenção que eu tava na vibe, sabe? De atingir essa galera que talvez um pouco como eu, que não tem acesso às fábricas de prancha. E sobretudo porque o surf é um esporte que está se desenvolvendo numa velocidade tão grande, cara, e com esse lance das piscinas com onda, logo logo todo o interior do Brasil vai ter surf, né? Assim como era o skate, que surgiu nas calçadas da Califórnia e hoje está em Imperatriz, a cidade da fadinha, né? Ô galerinha, então vamos iniciar aí a nossa aulinha. Mas o que a gente vai precisar de ferramenta para essa fase aqui? São poucas as ferramentas que a gente precisa. Se vocês bem observarem, a gente está com um shape que chega bem próximo da realidade, ó. Então, algumas ferramentas como o Suform, por exemplo, nem se utiliza nesse processo aqui. A gente utiliza mais nesse processo aqui um serrote. Serrote a gente utiliza porque a prancha vem geralmente com uma rebarbazinha, ela vem com uma rebarba no bico ou na rabeta, tá vendo, ó?
Aí aqui a gente vai eliminar essa rebarba com um serrote, um arco de serra. A gente vai usar basicamente essas duas ferramentas aqui, ó, que é o taco com espuma e uma planinha pequenininha que a gente chama de ratinho. Ratinho a gente abre aqui e desce a lâmina ou sobe a lâmina conforme a gente o objetivo que a gente quer. Para que serve o ratinho? O ratinho serve para baixar a longarina, porque a gente vai deixar a prancha, inicia com pode ser com uma 80 de ferro, assim ó, e finaliza com uma 100 de ferro. E depois tem a finalização de borda, que são feitas com essas telinhas aqui, vocês vão visualizar aqui na prática. Então vamos nesse processo aqui, de subir com essas ranhuras e depois abaixar a longarina com essa ferramenta aqui, o ratinho. Pode se utilizar nessa fase lixa 80 ou já 100, já que ela deixa de se finalizar mesmo. Sempre segurando na longarina, nunca segura no bloco. O bloco é muito sensível, se você apertar aqui, vai marcar o dedo no fundo da prancha, ninguém quer isso. Então sempre grampeando a prancha aqui, ó, na longarina. Cuidado com esses bicos de lixa, às vezes ele pode fazer algo assim e riscar o shape, então tomar cuidado para a lixa estar sempre redondadazinha. Galerinha, agora eu tô tirando as ranhuras da borda, deixando a borda um acabamento ideal, utilizando uma telinha. Essa telinha ela é de shaper, né? Pode-se usar uma lixa? Pode, mas a telinha ela dá um acabamento bem melhor, sabe? Agora é comigo, tá? Obrigado, viu galera? Obrigado pela atenção. Olha só, galerinha, a gente então fez a parte de shape, né? A gente quase que finalizou um shape aí. E falando sobre shape, galera, a gente vai falar sobre prancha. A prancha de surf, a gente tem registro há 3.000 anos atrás. Existe prancha de surf na cultura aqui inca, né, do Peru, que fazia prancha de surf de feixes de junco. Tem relatos de surf num setor ali da África, em que os pescadores utilizavam umas canoas para sair do mar, surfando em pé. E é lógico, a cultura surf. E tem também relatos de surf. Tinha que ser os caras há 3.000 anos atrás, na China. Tem relatos aí que as pesquisas estão sendo feitas, né, que isso envolve grana, mas parece que tem relatos de surf por um seleto grupo aí de monges no Rio Amarelo, lá na China. Mas a cultura surf que se desenvolveu pelo mundo é a cultura havaiana, né? E é sobre a cultura havaiana que a gente vai falar. Que em 1777 o James Cook chegou naquelas ilhas e observou que o surf fazia parte da cultura mesmo, né? Deletando as classes sociais através da prática desse lance. E eram pranchas de madeira. E essa tendência percorreu vários e vários séculos, né? Pelo menos 3, e chegou até 1940, para ver que a prancha ainda era de madeira, sem quilha. E aí o que aconteceu? Segunda Guerra Mundial, aí surgiu a resina, surgiu a tecido, a manta de fibra de vidro, e esse material era para fazer a indústria bélica, né? Fazer proteções, fazer coletes, fazer capacete, coisas leves e resistente a impacto. E aí a galera falou, poxa, isso daí vai dar certo com surfboard, isso daí vai dar certo nas pranchas. Ao mesmo tempo surgiu as quilhas. E o surf chegou no Brasil em 1930, alguns caras aqui na cidade de Santos, o senhor Osmar e o outro coroa lá, desenvolveram 2 módulos de prancha
tirado de um exemplar de revista de aviação. Então, na década de 30, no início dos anos 30, o surf chegou no Brasil, aqui em Santos, com esses dois exímios surfistas aí, pioneiros, né? E o surf se desenvolveu aqui na cidade de Santos, lá no Rio de Janeiro, um pouco mais no Rio, um pouco mais rápido no Rio, mas o fato é que em 1960 já era uma febre no litoral, era um esporte de rebeldia, ainda mais num país com repressão militar. E os modelos da década de 60 eram algo parecido com esse daqui, ó. Essa prancha, ela era feita ali em Santo Amaro, aqui perto das represas. Por que em Santo Amaro? Porque aqui em São Paulo, na Zona Sul, tem as represas, então já tinha estaleiros, embarcações, então a galera já meio que trabalhava com resina ali. E aí surgiram esses primeiros módulos aqui, você vê que a borda dela, a gente fala que é a borda 50-50, né? 50% do mesmo lado que é para baixo é para cima. Então esses são um dos primeiros modelos da década de 60. Mas a prancha já era de fibra de vidro e espuma, ou de poliuretano ou de isopor. Mas olha só que interessante, não tinha leste ainda, ó. Tá vendo? Ó? Tem algumas pranchas que a galera até faz um furo nela para depois que inventaram o leste, para poder ter onde amarrar a prancha. E temos um exemplar aqui já do gênio, o Homero, um shaper santista. Esse cara é gênio. A prancha da década de 70 ainda tinha características de serem monoquilhas, os bicos já eram mais pontudos, a borda um pouco mais faca, que grudava mais na parede. E isso desenvolveu a linha de surf da época também. E a gente tem um exemplar aqui também da década de 80. Porque aí já é uma prancha já colorida, triquilha. Acho que a maior característica da década de 80 é a invenção do Simon Anderson, australiano, que apresentou este modelo no início dos anos 80, ganhou uma etapa do Campeonato Mundial e mostrou ao mundo, aos melhores surfistas, que o equipamento e as manobras iriam evoluir também. Então, o surf passou por uma época que usou biquília também. Tem a fase do Ricardo Bocão, que inventou as 4 quilhas na década de 70, mas era um equipamento que não foi muito utilizado e que está voltando a ser utilizado agora, principalmente por surfistas de alto desempenho em ondas tubulares e fortes. E chegamos nos anos 2000 com a junção desses princípios de design. Então, na década de 80 usava-se muito V-bottom. Quem sabe o que é V-bottom está enxergando aí na prancha. Quem não sabe, é isso, ó. A longarina é mais alta do que a borda. Então, a prancha, no caso, a parte de baixo dela ficava assim, e a quilha aqui. E a prancha, ela tinha, por ter esse formato, ela tinha mais balanço. Mas como surgiu Kelly Slater e um surf mais rápido, na época progressivo, com manobras diversas e que não tinham sido visto ainda, e principalmente pela apresentação do Tom Curren, né? Que aí veio o fundo invertido, ao invés de ser V-bottom, você vê, até o final dos anos 80 usava V-bottom no fundo. Aí o Tom Curren apresentou no ano que ele foi no ano que ele foi tricampeão mundial, em 1990, 92, Tom Curren apresentou o fundo invertido, que na verdade é o que se utiliza praticamente em todas as pranchas, que é o famoso reverse. E galerinha, aí tem já estes modelos aqui, que utiliza quilhas de encaixe e, como eu disse, um fundo invertido. A maioria das pranchas hoje a gente observa esse tipo de fundo. E qual é a importância do fundo? Total. Fundo da prancha. Inclusive a gente, quando olha uma prancha usada ou seminova para vender, se tiver amassada no pé, a gente fala, não, a prancha
tá boa, porque o fundo dela tá intacto. Agora quando a prancha tá com um fundo bem, aquelas porradinhas, aquelas demarcações, ou muito amassado, aí a gente já fala que a prancha já não terá o mesmo desempenho, né? Então o fundo é muito importante. É lógico que é um conjunto, né? É a inclinação de quilha, é direcionamento de quilha, é o fundo, é a borda, é a curva de fundo, é a largura, é a espessura, é tudo. Na hora de calcular um shape, todos esses elementos e mais outros entram no seu cálculo, na sua fabricação de prancha aí, porque inclusive, geralmente quando a gente está shapeando uma prancha, a gente está imaginando o surfista surfando nela. Então envolve todos esses processos aí, ou esses pensamentos. Então, galerinha, apresentado as pranchas de surf aí, eu já vou falar o seguinte, quem ficar na live aí até o final hoje, ó, vai ganhar um bônus, brother. Caramba, vai ganhar um bônus de uma aulinha de consertar prancha de surf. Hoje eu vou apresentar como fazer um remendo. E remendo, você se vira em qualquer canto do mundo, cara. Eu já fui pra Itacaré e fiquei nas pousadas lá de graça consertando, sabe o quê? Eu levei resina para consertar os meus equipamentos, falar real. Isso foi em 96 também. Alô, Radroaldo, Selemar, Pepeu Gomes e o Júnior da pousada. Enfim, galerinha, consertando os caiaques, cara. Eu fiquei consertando o caiaque de umas pousadas lá e paguei a minha hospedagem, minha alimentação de 10 dias em Itacaré. Porque eu sabia... Caraca, agora a gente vai lembrando as coisas. Brother, o cara me ofereceu um terreno em Itacaré para ensinar o filho dele a fazer prancha de surf, porque na época ele estava meio que separando da esposa e a mulher queria levar os garotos para Salvador, enfim, você vê que a vida, né, dentro desse contexto eu apareci lá consertando as pranchas e o cara me ofereceu um terreno em Itacaré para eu ficar lá 6 meses ensinando o filho dele de 12 anos na época fazer prancha de surf. Mas eu tinha os compromissos em Sampa e tive que descer. Você acredita? Então é por isso que eu falo, galera, vocês não têm assim, ainda não mensuraram. Na verdade é essa, vocês ainda não mensuraram o quanto de leque que abre o lance de fazer prancha de surf. Principalmente nesses points, Trindade, Itacaré, que hoje é tudo muito mais desenvolvido, né? Mas lugares que talvez hoje se perceba isso muito lá em Fernando de Noronha, né? Que a galera não tem muito acesso a concerto. Na verdade, galera, agora em Morro de São Paulo não, na Praia do Forte e na Bahia eu passei por essa situação. Eu tinha que consertar um longboard lá que eu quebrei naquele point lá que chama Papagente. E faz pouco tempo. E aí eu tive que ir até a casa do campeão da Bahia lá, Ulisses. Pô, cara, até a casa da Praia do Forte, até a casa do Ulisses Cruz, né? 50 quilômetros. 50 quilômetros, pra gente aqui de São Paulo, 50 quilômetros é perto, mas você vê como... Praia do Forte, cara. Então, esse lance de fazer prancha de surf, eu acredito que vai agregar muito na vida de vocês, galerinha. Olha, a gente vai dar continuidade então à nossa aulinha aí de hoje, tá? A gente vai para a demarcação das quilhas. E esse lance de demarcação das quilhas, sobe por favor aí o preto, por favor, Sérgio. Esse lance de demarcação das quilhas, ele é o seguinte, essa régua aí, ó, é uma régua, pode parar, por favor. Essa régua aí, essa régua aí a gente compra nas casas de fazer prancha, né? Uma régua que facilita para o shaper, mas para instalar quilha, se tiver um compasso e uma trena, você já consegue, tá? Então, no caso aqui, a gente já fez as demarcações e agora a gente vai utilizar essa tupia, né? Para fazer a furação. Agora você vê que já furei os dois lados e agora eu estou fazendo a furação da quilha do meio, que é um pouco mais perigoso porque tem a longarina. Você vê, ó, furei a prancha e agora eu vou paralelamente
desbastando a longarina, a madeira. Porque se eu quiser passar para o outro lado lá, já não é mais espuma, então é perigoso. Você vê que eu furei a espuma e agora no movimento para frente e para trás, eu vou desbastando a longarina, a madeirinha. Ah lá, agora já está fininha lá, passou para o lado de lá e agora sim a gente consegue. Ô Sérgio, não tem, por favor, no preto, isso. E é isso aí, galera, agora lá, com a tupia eu vou desbastando, e o acabamento fica bem legal, galera. Então é isso. Só que antes, o que eu vou aproveitar e vou falar aqui para vocês? Que essa ferramenta é uma ferramenta que chegou na fabricação de prancha com o surgimento desse sistema de quilha aí, porque antigamente a gente utilizava até uma furadeira quando era o sistema de quilha instalar FCS com copinho, né? O que é FCS? É Fine Control System, inventado lá na Austrália pela Gorilla Grip, e é um sistema de quilha de encaixe, né? Que foi desenvolvido para facilitar a vida do surfista viajante. Agora o que acontece? Depois veio esse FCS2 e aí tem que se utilizar tupia, senão não precisaria dessa ferramenta na fabricação de prancha. Galera, é o seguinte, a gente está nesse processo de fabricação de prancha num sistema do shape usinado, né? Então, o que eu tenho que falar para vocês? Que vocês estão observando aí que não são tantas ferramentas, né? E que para se utilizar tem que se concentrar, principalmente essa tupia aí. Essa tupia é uma ferramenta que a gente orienta a fazer as coisas com calma, concentrado e com muita atenção. Agora, o que acontece? Tem outras ferramentas também, como a politriz, né? Não é lixadeira, a lixadeira é para serralheiro, politriz é para polir carro mesmo, e a politriz é que lixa a prancha, mas a lixadeira também é algo que envolve cuidados, e o cuidado principal da lixadeira, além de máscara protetora de poeira, abafador de ruído, é a camiseta, cara. A gente tem que ter geralmente uma camiseta mais curtinha, porque se ela se afasta, a lixadeira pode enroscar na camiseta e aí até você desligar o botão pode rolar acidente. Então essas duas ferramentas na fabricação de prancha é algo que a gente tem que estar atento. Então vamos dar continuidade aí à nossa aulinha de fazer uma prancha de surf. Eu vou apresentar agora a pintura na técnica airbrush. O que é airbrush? Pintura a ar. E vamos nessa. Galera, é o seguinte, o que eu estou mostrando aí é que a gente pega um pedaço de isopor, no caso eu peguei um pedaço de um longboard velho, serrei ali rente à longarina, fiz um retângulo e do retângulo eu tirei um L. Deste L ali, o que a gente faz? Você pode fazer isso aí de madeira, pode fazer alguma estruturazinha ali com palito de sorvete ou até mesmo de churrasco. Mas aí o que eu estou falando ali, ó? Que neste L, com essa furação, a gente demarca o shape. Essa pintura que a gente vai fazer a aula de hoje, esse shape, né, no caso essa prancha, desta aula que a gente está tendo agora ao vivo, eu vou fazer uma pintura só na borda dela. Então eu estou demarcando, ó, esse gabarito aí é para fazer aquela demarcaçãozinha a lápis ali, com um lápis fraquinho. A gente demarca o shape para depois colocar a fita crepe e fazer a pintura, tá? No caso aí vocês estão observando a fita crepe coladinha. Agora a gente vai empapelar o shape. Papel que pode ser utilizado é papel de embrulho mesmo. Ou esse papel craft, aqueles rosa, papel baratinho. Pode usar jornal? Não pode. Revista? Eu também não aconselho não.
É melhor que seja um papel que não tenha letra, não tenha tinta. Então esses papel baratinho aí, esses papéis baratinhos para embrulho, tá? Eu vou lembrar vocês que hoje ainda vocês terão um conteúdo de como consertar prancha de surf, cara. Quem já conserta, vou te falar a real, quem já conserta prancha de surf, essa aulinha aí, vocês vão pegar muito conteúdo. Galera, eu tenho compressor de ar, mas eu estou apresentando para você que dá pra gente se desenrolar com a famosa bomba Fritz do vovô, do Baigon, de matar os pernilongos, viu galera? Ou que eu usava muito para pintar bicicleta na infância também. Então, acompanha aí e vamos junto. Valeu! E agora a aplicação da tinta aí. No caso, a gente vai fazer um visual que é... A gente vai fazer um visual que a gente chama de degradê. Degradê é fácil, ainda mais na bandeira do reggae. Joga o amarelo no meio, olha lá, ó. Joguei o amarelo no meio, depois você faz o quê? O vermelho no bico, o verde na rabeta. E aquela junção que bate ali o vermelho com o amarelo fica um pouquinho laranja. E a junção que bate lá do... Na verdade o azul com o amarelo é que dá verde, né? E essa prancha aí foi esse o caso. Eu pintei a rabeta lá atrás de azul e o bico de vermelho dando um degradê aí de laranja e o amarelo pro azul. O amarelo pro azul, o lance do degradê pro verde, né? E agora a gente vai para a parte de laminação, que é o glass. É o seguinte, ó, tô cortando o tecido aí de fibra de vidro. E agora, galera, a gente, depois que você vê que as sedas, copinhos estão posicionadas sobre o shape. E agora, galera, veja bem, a gente está na fase de cortar a rabeta. A rabeta tem esse corte aí, para rabeta squash, ela tem esse corte aí. E se fosse outro tipo de prancha, ou como a swallow, seria outro corte na rabeta. Essa fase aí, ó, é a fase aqui que a gente faz aí. Corta uns 10 centímetros a mais do shape, no caso o tecido na parte do fundo da prancha. Depois a gente faz o que? A gente enrola esse tecido e, olha lá, o tecido enroladinho, instala os copinhos, instala as quilhas, instala as quilhas e, no caso, as sedas. A gente está, ó, a resina já está preparadinha ali, ó. A resina já está preparadinha. E aí, essa é a fase que envolve o glass no fundo. Então, galerinha, o que que acontece? Olha lá, fixando a quilha, aliás, fixando a seda entre as quilhas, espátula de laminação, ó que espátula da hora, isso daí é tudo importado, ó. Espátula de laminação, seda, meu, a seda é um adesivo, cara. É um adesivo, no caso, não é plástico. A gente fala seda porque justamente é no papel de seda. E aí, fixando as sedas e a gente vai estar fazendo essa primeira fase aí antes de desenrolar o tecido. Olha os plugs das quilhas lá, já instaladinho, tudo certinho. A seda sendo laminada, né? A gente chama fixando as sedas nos seus locais. E agora a fase aí é desenrolar esse tecido. Olha lá, ó. Desenrolar o tecido e já era. Vamos que vamos, resina nela, ó. Tirando o excesso debaixo da seda, que é como eu disse, é um serviço de silk screen. Seda é um serviço de silk screen feito num papel de seda, né? E mesma coisa lá no bico, fixei a seda lá no bico, no shape, sobre o shape, o tecido já está enrolado sobre o shape. Agora a gente vai desenrolar o tecido. Esse é um processo usual na maioria das fabricações de pranchas, viu, galera? Eu sei que lá na Europa não está sendo feito assim não, já tem máquina que joga resina sobre o tecido, ou vem alguém já cortando o excesso ali.
meio bagunçado e meio melequento, mas aqui no Brasil a gente está nesse processo ainda bem artesanal, desperdiçando o mínimo de material possível. Essa resina que cai sobre a prancha, geralmente as oficinas têm alguns potinhos ali para fazer um agrado para o cliente, fazer uma tartaruguinha, fazer um chaveirinho qualquer. Olha lá, resina nela, espátula sobre a resina, pra cá, pra lá, pra lá, pra cá, e a prancha vai sair bala. Aí no caso esse trampo aí, galera, tá sendo feito sobre uma espuma de poliuretano. Hoje se utiliza de novo, né, voltou a utilizar o isopor, que é a sigla EPS, mas o isopor não pode com essa resina aí. Essa resina aí bateu no isopor, ela derrete o isopor. E então a gente usa a resina, nesse caso aí, a resina ortoefitálica, resina de poliéster, resina de poliéster ortoefitálica. E ela elimina um gás bem forte durante 15 minutos, depois o cheiro passa, sabe? Mas nesse momento aí eu aconselhava utilizar a máscara para gás. Eu aconselho a utilizar luvas também, porque aí também você não fica tendo que gastar thinner para limpar a sua mão e enfim, não é legal, né? Então é isso, olha lá, resina para as bordas e a gente está nesse processo aí de estar fazendo. E agora a mesma coisa, galera, no deck, né? A gente fez no fundo da prancha. Aquele excesso de tecido, ele virou para essa parte que eu estou laminando agora, só que isso daí tem que ser feito depois de 6 horas, né? No mínimo. Mas olha lá, tirando o excesso ali para a rabeta, esse excesso que cai ali sobre a borda já vai melecando o tecido ali que vai ser virado para a parte do outro lado da prancha, no caso agora vai lá para o fundo, e mesma coisa lá para cá, espalha a resina, chama ela para as bordas, e molha bem o tecido, virando ele para o outro lado. Fazendo esse processo aí, depois de umas 8 horas você já pode dar o banho sobre a prancha, sabe? Porque o banho agora é a próxima fase. Esse trampo aí com resina a gente está fazendo com o quê? Com espátula, né? E agora a próxima fase a gente vai espalhar a resina utilizando outro equipamento. Olha lá, resina para as bordas. E show de bola, galerinha. Vamos dar um tempo aí, Paulão? Vai na sequência? Vai na sequência, né? Então é isso, galera. Ó, falei que ia utilizar outro equipamento e é o pincel. Agora a gente não espalha mais a resina com a espátula. O tecido vedou já, ó, o tecido já vedou a prancha. A verdade é essa. O tecido já vedou a prancha. E se vocês repararam ali, eu coloquei uma fita crepe na borda, olha lá, ó. E ainda coloco uns pedaços de papel ainda para não correr o risco dessa resina virar para a parte de cima lá que a gente chama de deck. Então a gente faz esse lance aí. Resina com pincel no fundo da prancha. Essa fase aí chama hot coat, né? Agora, o que acontece? Não pode deixar a resina secar. Antes tem que tirar essa fita crepe aí. Então quando a resina está no gel, é legal tirar essa fita crepe aí. Mas agora a gente tem que instalar o equipamento de segurança da sua prancha. Qual que é o equipamento de segurança da sua prancha? Ele mesmo, brother, o copinho de leste. O leste para que quando você perde a prancha lá no fundo ou no raso, ela não vai para longe de vocês, né? Então é o copinho de amarrar o leste. O leste é uma invenção dos anos 70, o leste de uretano. Então olha só, o que eu fiz aí? Peguei um pedacinho de tecido de fibra de vidro, um retalho, piquei, fiz bastante picadinho, resina com pigmento branco, olha lá, resina com pigmento branco. A massinha, né, que quando junta com esse tecidinho, esses retalhos, esses picadinhos, a gente chama de picadinho, né? Com esse picadinho, olha lá, ó. Como é que eu furei esse copinho aí? Furadeira e serra-copo. E os copinhos vendem nas casas de comprar resina, nas casas de comprar quilha.
Graças a Deus, hoje o esporte está bem desenvolvido, a gente vê resina até em material de construção. E olha lá, coloquei uma fita crepe para não babar a resina para lá e para cá, né? Coloquei uma fita crepe em volta ali da furação. Como eu disse, a furação pode ser feita parafusadeira ou furadeira. E tem os copinhos ovais hoje em dia também, que é para usar a tupia e tal, mas eu sou old school, né? Sou da velha escola, então eu prefiro ainda o copinho redondo. E é esta apresentação aí, né? Copinho instalado, próxima fase é lixar a prancha, brother. Então, vamos para lixação. Olha lá, o que eu estou fazendo aí? Lixa seco. Roupa de astronauta, roupa de colher mel de abelha. Galera, eu tô brincando, essa roupa aí é pra quem mexe com fibra de vidro, tá? Então é uma roupa que compra nas casas de resina. E aí a máscara já com máscara pra pó. E borda, lixa na mão, não tem boi. Até tem um soft hoje, que chama Extra Macio, que dá pra tirar o grosso da borda, né? Mas a borda, geralmente a gente gosta de dar acabamento na mão mesmo. E o fundo e o deck da prancha a gente utiliza o soft mesmo. E agora a gente vai para quem? Banho final. Esse banho é o gloss. Esse é o banho final. Depois desse banho aí já era, brother. Na verdade, daí na correria já dá para passar parafina e para água. Mas a parada é o seguinte: depois desse banho aí, ó, é lixa d'água, que é a lixa de acabamento. E agora, olha lá. Ó, agora não tem boi. Agora é fita crepe na borda. E aí até legal deixar um esquema ali na fita crepe para poder já fazer a linha de edge. Qual que é o esquema? Tem que deixar a fita crepe um pouco afastadinha, um pouco mais alta do que a borda e um pouquinho descolada do shape, né? Descolada da prancha, para poder adentrar uma resininha ali e você ter certeza que vai conseguir fazer a linha de edge. O que é a linha de edge? É a quina. É a quina que é utilizada nos models de hoje, ali próximo a entrada de água na quilha, começa a linha de edge. É uma quina, então qual é a função do edge? A função do edge geralmente é jogar água, né? Quando faz manobra, principalmente rasgada e batida, sem a linha de edge não faz aquele leque, né? Que é o famoso pavão, né? E agora, pessoal, a gente está na fase da lixa d'água, só que no caso aí eu estou utilizando uma lixa importada, que ela não tem em todas as casas de material de construção, mas geralmente tem nas casas de resina. Olha esse soft, Extra Macio, você viu? Olha lá, ó. Olha lá como o soft fica molinho e faz o contorno do bico. Então tudo isso é macete, viu, galerinha? Comprando esses equipamentos aí, vocês vão ter uma prancha bala aí. Né? E agora é o famoso detergente. Detergente, a buchinha de louça, água e sabão, prancha prontinha, galera. Mais uma vez, brother, eu venho agradecer vocês, viu, porque vocês estão disponibilizando o tempo de vocês. E se tiver com expectativa de aprender a fazer prancha de surf, galera, aí você veio pro lugar certo. Porque eu vou te falar, brother, você viu que tá fácil, mas eu prometi, você que ficou aí, mais uma vez te agradecer. E o que vai acontecer agora? O curso de remendo. Então, ele é rapidinho, mas se você puder anotar, eu lembro que quando eu era pivete eu fui numa fábrica de prancha lá, cara, e aí quando eu fui fazer os trampos em casa, não ficou igual. Aí o brother da oficina falou assim, traz uma caneta. Na época não tinha celular pra gente gravar. O que eu fiz? Anotei, brother. Banha com pincel. Glass é com espátula. Macete. Pá. Então, se você puder agora, galerinha, memorizar, né? Na verdade é gravar, né? Mas enfim, vamos lá para o curso de remendo e prancha de surf, tá? E agora eu estou passando o quê? Estopa e removedor. Pode ser removedor de limpeza, pode ser água rasa e pode ser também querosene. Só não adianta álcool, porque é frio. E agora o que eu estou fazendo? Eu vou lixar o bico, eu vou lixar essa prancha ou o que for, né? No caso essa rabeta aí, a gente tem que lixar o remendo
com uma lixa 80, 60 de ferro ou de parede, né? E 2 dedos, geralmente 2, 3 dedos a mais do que o remendo. Cara, tem que lixar bem. Tem que lixar bem, não é riscar para grudar tecido. É deixar bem lixadão, bem lixado em volta. Fazendo a mesma coisa no bico, lixando 2 dedos a mais do que é o remendo. Você vê que os remendos, ó, você vê que esse remendo está quase oco, né? Ó. E agora a gente vai aplicar resina, ó, resina catalisada já, pincelzinho, retalhos de fibra de vidro, ó. Aí nessa fase aí você pode estar usando outra técnica, que é a técnica da fita crepe, mas eu prefiro utilizar o tecido porque além de ficar um pouco mais forte, o tecido ele já faz a curva original do que é a prancha, tá vendo? Ó? Esse tecido aí vai segurar o remendo? Não, esse tecido aí é só para fazer uma canoinha. Porque quando a gente virar essa parte do copinho do leste aí para baixo e as quilhas para cima, aí vai ter uma canoinha ali para a gente jogar a resina e o picadinho. Mas tá vendo que o tecido ele já dá a forma da rabeta ali, o caimento da borda e tal. Então essa é uma técnica que eu acho que simplifica, sabe? Fazer um remendo quando o remendo é no bico ou na rabeta. Se é na borda, a gente lixa, se tem um buracão, coloca a massinha e depois o tecido. E geralmente tecido, geralmente remendo a gente coloca 2 tecidos, né? Geralmente remendo a gente coloca 2 tecidos. Então, tecido na rabeta, a gente tá dando agora continuidade ao remendo. Tem mais um lá, viu, Paulo? A massinha lá. Ah, tá, a massinha. Mesma coisa, ó. Tecido no bico. Olha lá, ó. Mesma coisa. Eu botei tecido no bico ali na borda, né? Porque estava quebrada a borda. E se vocês não estão reparando, mas está sobrando ali no bico uns 2 dedos de tecido, ó. E esse tecido, ele já fica molhado com resina. Então, quando ele secar e a gente virar as quilhas para cima, além dele estar nessa posição aí enrijecido, ele não vai deixar a resina passar para o lado de baixo. É como se fizesse uma canoinha, ia lá, reforçando bastante, ó, colocando um retalhão no bico, né? Porque o bico da prancha geralmente é um local que tem que ser mais forte mesmo, né? Porque a gente acaba colocando ela no chão e tal. E olha lá, tá vendo que tem um excesso de resina no tecido? Isso daí é de propósito. É para que na hora que a gente virar ele para cima, as quilhas para cima, a gente vai poder jogar a massinha, a mesma massinha que foi utilizada lá no copinho, né? No copinho do leste. A massinha nada mais é do que esse tecido aí bem picadinho, bem picadinho. Aí o que acontece? Agora é picadinho, tecido picadinho, aí é o mesmo processo lá do copinho, a gente faz picadinho do tecido e faz os enxertos do que ficou faltando ali no fundo da prancha. Então, turma, depois de colocar a massinha lá naquela cavidade, naquela canoinha que a gente fez na parte de cima da prancha, aí vem isso daí, ó. Lixar ela seco, deixar no formato, pode ser com um taquinho e uma madeirinha, e o banho final, mesma coisa, galera. Então, turma, mais uma vez eu agradecendo. Eu espero que tenha sido boa essa experiência aí com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E agora, turma, eu venho apresentar para vocês uma proposta legal. Então, ó, galera, é o seguinte, este curso, ele é elaborado para quem já trabalha com resina, consertando para-choque ou fazendo barco, cara, é excelente. Por quê? Porque o surf está chegando aonde não tem litoral, cara. Então, esses dias me chamaram para consertar 10 stand-up no interiorzão lá em Mococa, divisa com Minas Gerais. Então, os trampos estão aí, cara, com prancha de surf e stand-up. Então, galera, esse curso que eu venho apresentar para vocês é um curso que é acessível para todos, cara. Não adianta eu chegar aqui e falar assim, você vai ter que comprar uma pá. Não, brother, olha aqui, velho. Uma bomba frite, velho. Eu vou apresentar uma proposta desse curso para que você adentre nesse universo, mas não faça um investimento enorme de início. E que também, o que acontece?
que você tenha a segurança de fazer um equipamento legal. E cara, eu vou te falar a real, não é só fazer a prancha, cara. O que eu venho apresentar para você também é o espaço de fazer a prancha, que é muito importante. O cavalete ideal, a iluminação ideal. E aí, velho, eu tenho certeza, brother, certeza, que você vai conseguir pôr uma prancha bala debaixo dos seus pés ou para os seus camaradas aí. Agora, isso tem um preço. E eu vou te falar, tá de graça. Tá de graça, galera. Então esse vídeo que a gente acabou de ver aí a respeito de fazer uma prancha de surf é o conteúdo do nosso curso. Essa prancha coloridinha aí, de borda colorida, é o material que saiu do curso. Então, é como eu te disse, galera, o curso está pronto. Não tenham receio de falar, pô, vou comprar algo que... será que existe? Então, o curso está pronto, com excelente qualidade, galera. Então, vocês fiquem aí tranquilos em relação a isso. Agora, falando em valores, vocês vão perceber aí de que, esse curso dá o valor de uma pizza, cara. O valor de uma pizza por mês você paga. Aliás, você fazendo os remendinhos pro seu brother, você compra o curso e ainda dá um de presente pro seu brother aí ou pra sua namorada, sabia? Esse curso tá um valor assim que realmente está acessível a todos. Cara, sabe quanto está esse nosso curso aí? 12 vezes de R$ 79 reais, 12 de 79 por mês. Então, é muito barato, muito acessível. Hoje, no dia de lançamento, se você conseguir comprar hoje esse curso, até R$ 11,59, tem que ser hoje, R$ 23,59, você vai ter um bônus melhor do que aqueles que comprarem amanhã, ou no caso até daqui 2, 3 dias. Vai ganhar um acesso vitalício a esse curso, quem comprar hoje. O que significa isso? Curso digital sempre precisa ser renovado depois de 12 meses. Mas quem comprar hoje, antes da meia-noite, antes de virar abóbora, e para prestigiar você que está na live até agora, vai ganhar acesso para sempre, cara. Porque surgem atualizações, surgem alterações, mas elas vão ficar disponíveis para você nesse período que a gente fala que é vitalício. Então, galera, você vai estar sempre atualizado. E agora, vou te falar a real, ficou difícil de te defender, viu? Porque com este valor, você viu que é possível. E eu vou te falar a real, agora não dá mais para desver. Mas olha aqui, brother, eu confio tanto no meu produto que eu resolvi, te dar uma garantia forte. Além da garantia legal de 7 dias, é por lei, eu estou querendo, e você que está pensando em comprar o curso, você que está pensando se vai gostar ou não, será que é bom mesmo? Será que eu vou conseguir desenvolver e fazer o equipamento? Cara, eu tenho uma boa notícia para você, Ele vale o que custa, ele vale mesmo tanto o quanto custa. Porque no primeiro mês, eu vou me reunir com os novos alunos uma vez por semana, brother. E aí eu comprometo a abrir mais um dia, ou mais uma noite, provavelmente, para um plantão extra de dúvidas aí via celular, Também vou colocar um grupo de WhatsApp exclusivo para os novos alunos, brother. E aí, neste grupo, ele é acesso ao Paulinho Bicudo, é o meu número pessoal, cara. Agora é o seguinte, o mais importante disso também é a conversa entre os colegas deste grupo, que pode desenvolver oficinas juntos, companhias é o network, Inclusive marcar barcas. Quando eu vou para o Ceará, eu fico lá na casa do João. Quando eu vou para a Bahia, eu fico na casa do Caculé. E no sul também, tem a casa lá do Capitão Davi. Então é o seguinte, brother, quando a gente vai com a conversa, as coisas vão desenrolando. E nesse WhatsApp, nesse grupo do WhatsApp, tenho certeza que vários negócios, várias viagens e vários processos legais serão desenvolvidos nesse contexto aí, Um visitar a oficina do outro e trocar as experiências. Então agora, família, eu peço atenção para vocês, porque agora é direto para você, hein? Agora é direto para você, que é uma pessoa comprometida, que sabe o que quer, que quer crescer. E, cara, quer estar dentro deste ambiente que eu já te disse que é maravilhoso. Olha, galera, a gente acabou de abrir as vendas, viu? A gente acabou de abrir as vendas.
Está lá o carrinho aberto na plataforma Hotmart. Galera, eu estou sorrindo aqui porque a sua vida realmente pode mudar aí, cara. Você pode ter novos horizontes aí. Galera, vou te falar, não precisa empurrar, tem para todo mundo, mas a verdade é essa, o carrinho está aberto. E eu vou falar real, cara. Eu apresentei essa oportunidade para você, e você que quer sair, né, da mesmice aí, quer ter suas próprias ideias, né, o seu próprio negócio, eu acho que passou do moment, cara, passou do moment. Abraça essa oportunidade aí, pode ter certeza de que é uma profissão maravilhosa, sabe? Para qualquer idade e para qualquer, como é que se diz, expectativa também. Ó, galera, agora é o seguinte, eu tenho, na real, 3 alternativas para vocês agora. A primeira alternativa, brother, é ignorar tudo que a gente conversou até aqui e continuar a fazer as coisas do jeito que você sempre fez. Essa é a primeira alternativa, tendo os resultados que você sempre alcançou e tal. E agora é o seguinte, e levando a vida do jeitinho que você leva até hoje, né? Essa é a primeira alternativa para você. E também temos a segunda alternativa, que é tentar aprender sozinho, intuitivamente, é válido, mas eu te falo, é mais demorado, sabe? Sem a ajuda de alguém, é igual eu falo, eu ia com um caderninho para anotar as coisas, sabe? E são muitos macetes e tal. E, cara, você pode passar por alguns perrengues que talvez eu tenha passado lá atrás, né? Descobrindo as coisas sozinhos, né? E acaba o quê? Desperdiça material e tempo, a verdade é essa. E grana. Material de fazer prancha é caro, bloco, resina e tal. Agora já te adianto, é muito mais difícil. Muito mais demorado. E fica mais caro. E eu tenho a terceira alternativa, que é para otimizar o seu tempo, que é você comprar o meu curso sem risco nenhum. Te falei, o curso está pronto. A prancha está aqui do curso. O espaço que a gente viu nas imagens aí da aulinha, há meia hora atrás, é o espaço que a gente explica como é que faz a iluminação. É o caminho mais rápido, é mais fácil. Então eu acho que você merece comprar esse curso, ter uma nova profissão, dominar essa nova arte. Aproveita esta onda, não perca tempo não. O tempo é limitado e caro. Então passou o tempo e não aproveitou uma oportunidade, não correu a onda, deixou a onda passar, já era, não vai ter aquela onda nunca mais. Então rema forte, escolhe a onda, rema forte, siga seu coração, seu instinto e compre agora, brother. Compre agora que vai ser um aéreo 360 na sua vida. Agora você já sabe, comprando hoje, até às 11h59 você terá alguns benefícios extras, brother. Porque acho válido, né? No dia de hoje, é o que a gente pode garantir. Se você ainda tiver dúvidas, quiser pensar um pouquinho, eu vou mandar... vamos ter o carrinho aberto até o dia 20 de maio. Então, até terça-feira, às 11h59. Mas se comprar hoje, você vai ter uns benefícios a mais aí, tá, galera? Eu vou parar por aqui. Cara, eu vou comemorar o sucesso do evento com a minha equipe, agradecer muito a Deus por tudo que a gente conquistou e a gente batalhou para estar aqui no dia de hoje. Não foi fácil. E com a graça de Deus a gente conseguiu. Ele nos capacita e Ele nos direciona. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos. Obrigado por sua compra. Obrigado por ter, na verdade, disponibilizado o seu tempo, cara, que é o mais valioso, estar aqui com a gente no dia de hoje. Mahalo!